amparados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ao longo de tantos e tantos séculos, a arte sempre buscou se unir à vida de fé. Talvez hoje nem tanto, mas é costume, desde os primeiros séculos, esta representação dessa realidade de fé. Por exemplo, quando ouvimos as músicas, os grandes músicos que vemos, Chopin, Mozart e tantos outros, eles eram considerados grandes, mas para isso tinham que quase ter um doutoramento. E qual era esse doutoramento? Era o compor algo condizente à fé. E por isso vemos que ao longo da história tinham tantas e tantas obras com missas, com realidades de cantos da nossa fé. Por exemplo, vemos missas compostas por inteiro, todas as suas partes fixas, com diversas modulações, compostas por grandes musicistas. Esse era o seu doutoramento, porque eles apresentavam essa realidade de fé. Mas, além da realidade musical, temos também em outras artes. Vemos, por exemplo, os autos, estas representações tanto escritas quanto apresentadas, como teatro. Vemos as pinturas que apresentam essa realidade de fé. Por exemplo, o primeiro sendo feito ainda em meio ao primeiro século, São Lucas, que pinta a Virgem Maria e tem essa representação da Mãe de Deus. Temos ao longo da história diversos afrescos, diversas pinturas. Esse também era meio que um doutoramento dos grandes pintores, dos grandes artistas plásticos. Michelangelo, por exemplo, que faz tantas obras como, por exemplo, a Mãe de Deus, diante do seu sofrimento, a Pietà. A representação de grandes na história bíblica, como Davi, grandes pinturas e afrescos nas igrejas. Vemos, por exemplo, a Capela Sistina, ornada por aqueles que eram grandes porque conseguiam exprimir diante da sua obra aquilo que nosso Senhor, que Deus nos anuncia. Uma dessas obras fora composta, por exemplo, próximo ao final do século XVII e foi pintada também diante da representação de uma parábola contada por nosso Senhor, no capítulo 15 de São Lucas, que é conhecido, e talvez por isso depois também esta parábola ficou assim associada como o retorno do filho pródigo. Rembrandt então pinta, próximo à sua morte em 1669, então o término dessa pintura é colocado próximo a 1667, esta representação, mas mais propriamente esta parábola não diz referência direta a um filho ou ao outro, mas explicita o Pai misericordioso. E por isso
Muitos exegetas insistem que talvez o nome mais preciso para essa parábola seja esse: a parábola do Pai misericordioso. Mostra esta misericórdia, este amor do Pai. Rembrandt, quando representa assim, apesar de ter colocado este título, O Retorno do Filho Pródigo, coloca o foco central de luz no Pai. E por isso, pela proximidade com Ele, o Filho ali está mais iluminado. O lado direito de quem vê, vemos ao fundo um servo, mas também o filho mais velho, de braços cruzados, uma cara um pouco emburrada, e um cenário que contrasta diante da realidade daquela pintura, daquele contexto, entre os tons mais escuros e mais claros. Não só para dar este sinal de profundidade, mas também para vermos estes contrastes e aquele que está no centro e que dá-nos esse amor. E diante dessa parábola, vemos, além, é claro, do Pai, mas a nossa referência, seja no filho mais novo, seja no filho mais velho. Ao filho mais novo, vemos, por exemplo, essa realidade do pecado, esse pedir os bens, que é sinal da morte. A herança só era dada diante da morte daquele que possuía de fato. Ao pedir, de certa forma, o filho mais novo ali está matando o seu pai, dá as costas a ele e vai então diante das coisas, dos prazeres, busca uma autossuficiência, busca um eu me basto a mim mesmo. Vemos quase que um resumo daquilo que fez a humanidade diante desse dar as costas a Deus, diante do pecado. Deus que, apesar do chamar, do voltar, do se dar, a humanidade dá as costas a Deus e quer bastar-se a si mesmo, quer colocar-se no centro das coisas, quer ditar a sua verdade, quer ser para si. E com isso vemos essa troca, a troca da liberdade por uma escravidão dos prazeres. O mundo pensa que liberdade é isso: eu faço o que eu quero, eu busco o meu prazer, a minha autossatisfação, e não vê que isso é a mais pura escravidão. É como se um copo falasse: a partir de agora eu sou um vaso, e colocasse sobre si um vaso de planta. Mas um copo não foi feito para ser um vaso. Somente aquele que cria sabe o porquê e o para quê daquilo que fora criado. Esse é o sentido da nossa vocação: buscar arguir diante da nossa vida aquilo que Deus nos chama a ser. Mas por vezes queremos ser autossuficientes, nos voltar para nós mesmos e querer fazer a nossa vontade, e nos afastamos de Deus. E o que Deus nos chama, a santidade, essa união com Ele, mas por vezes trocamos isso, colocamos-nos no centro e queremos nos bastar, queremos ficar neste eu, neste é só para mim, neste egocentrismo. No entanto, este filho, em certo momento, vendo o que a sua atitude autossuficiente lhe levou, a este afundar-se na lama,
a este estar nesta relação com aquilo que era mais baixo e vil, que para o povo judeu era o porco, um animal que eles desprezavam. Então, existe algo que lhe retoma a memória. Esse lembrar da casa paterna, lembrar como o pai agia com justiça, com amor para aqueles que estavam ali, eram os seus, ou como o pai acolhia os seus servos, como ele tratava a cada um com este amor, com este dar também, dar-se. Então, diante dessa memória e vendo a sua realidade, ele retoma, ele volta, ele se lembra do amor com o que era tratado e sente essa saudade deste amor. Eis a contrição, eis o que é contrição. Este lembrar do amor que Deus nos dá, que Deus derrama sobre nós, e diante deste lembrar nos arrepender de tanto mal que fizemos a Ele, deste dar as costas a Deus, deste colocar-nos no centro quando é dele esse centro, de tirar aquilo que é dele, deste ato de injustiça, de querer usurpar para nós aquilo que é devido a Deus, e assim ter esta dor do pecado. Eis o que é a contrição, esta dor, este detestar, eis um bom ódio, vamos dizer assim. Que ódio devemos ter? O ódio ao pecado, o ódio àquilo que nos afasta de Deus, o ódio àquilo que nos leva à morte, a este afastamento da vida que é o Senhor. E o que é o perdão? Esta restituição da dignidade. Aquele filho, vendo-se tão miserável, vendo como era, busca ir ao seu pai e apresentar a sua miséria e pede-lhe não que restitua a sua dignidade de filho, de herdeiro, mas quer ao menos servir, ser um dos seus servos, o mais baixo que seja, porque sabe que sendo, ainda que servo, o mais vil e baixo, seu pai o tratará com amor. Mas que grande surpresa tem quando chega e vê que seu pai o acolhe com mais profundo amor. E diante do apresentar o seu pecado, a sua miséria, o ser miserável e ter pecado contra ele, o ter ido contra ele, o pai que lhe esperava ansioso na janela, pela sua volta, pelo seu retorno, o acolhe com ânsias, com amor copioso, e lhe restitui toda a sua dignidade. Diante do seu prostrar, quer levantar-lhe, dá-lhe um anel, mostrando essa sua filiação, mostrando essa sua realeza, coloca a sandália aos pés, pois não pode andar descalço. Andar descalço é para um servo, ele é filho. Uma túnica nova, porque limpa-nos. Eis o que Deus nos faz, este acolher a nós, este nos levantar e nos restituir aquilo que é próprio nosso. Ainda que sejamos indignos, nosso Senhor é copioso e se alegra imensamente. De fato, nosso Senhor, na representação, quando olhamos bem, vemos duas mãos. Uma mão mais grossa,
uma mão que empurra, uma mão que corrige, uma mão paterna, pois é necessária a correção. O amor nos chama à correção. Um pai bondoso que ama seu filho de verdade, uma mãe bondosa que ama seu filho de verdade, não passa a mão na cabeça o tempo todo. Isso que vemos no mundo de pais que tudo dão, mostra um ato de desamor para com seu filho. O próprio do amor é corrigir, é querer dar mais. Nosso Senhor fala na parábola da videira que o pai então limpa, corta, poda, para que possa dar mais fruto. Poda porque ama, corrige porque ama. É próprio do amor corrigir e querer o acerto, e querer a plenitude, e querer este crescimento no caminho certo. Isso é próprio. E por isso essa mão que corrige, que mostra esta correção por amor. É diferente no mundo simplesmente uma correção pela correção, uma opressão. Algo que oprime, não dá liberdade. Esta metodologia arcaica dá frutos, de certa forma apresenta resultados, mas ao mesmo tempo pode formar tiranos. Mas o extremo oposto, algo que não corrige, mostra esta falta de amor para com o outro e este amor somente para si. Não quero que me incomode, então toma. Não quero que me incomode, então faz o que você quiser. Isso não é amor. Isso não é uma atitude de quem ama. Porque você está dizendo, olha, você não consegue, então eu vou te dar tudo. É uma falta de confiança. E qual é a medida? É o corrigir, o estar ali, mas o ser presente e o dar amor. E por isso que a outra mão é uma mão feminina, símbolo desse amor próprio materno, que também deve corrigir, mas que acaricia, que levanta, que consola, que afaga. A proporção deve ser equiparada da correção, que é necessária, mas também da presença, que deve ser constante, de modo que não se retire a confiança, mas que cresça, que não se oprima, mas que possa crescer e dar verdadeiramente frutos. Rembrandt consegue representar esta grandiosidade diante desse perdão dado. E vemos isso no sacramento da confissão, pois ao confessarmos os nossos pecados, as nossas misérias, além de tudo, deste consolo, desta reparação, deste levantar, também somos convidados a reparar o nosso erro, e por isso a penitência. É fato que hoje a penitência talvez seja diminuída se olharmos a história. No início as penitências eram extremamente duras, penitências públicas, atos de verdadeira mortificação, mas as mortificações essas penitências de hoje devem nos levar a ter essa consciência dessa nossa união, claro, da caridade, do amor de Deus, mas também nos levar a aprendermos a nos mortificar para reparar o nosso erro, para não cairmos novamente, o retificar a nossa vida e buscarmos estar com o Senhor. São José Maria, em Caminho, no ponto 452, nos diz: esforça-te, se é preciso, por perdoar sempre aos que te ofenderam,
desde o primeiro instante. Perdão. São muitos números. São José Maria nos diz em sulco, no ponto 45, escreves-me que te abeiraste, por fim, do confessionário e que experimentaste a humilhação de ter de abrir a cloaca e assim de dizer que dizes da tua vida diante de um homem. Quando arrancarás essa vã estima de sentir por ti mesmo? Então irás à confissão feliz e te mostrares como és, diante deste homem ungido, outro Cristo, o próprio Cristo, que te absolverá e dará o perdão de Deus. Vemos este sentido. O que é a confissão é abrir esta podridão que temos e apresentar diante de Deus. Pois o Padre ali é Cristo, é outro Cristo, o próprio Cristo, alter Christus, ipse Christus, está ali para nos ouvir e nos dar este perdão de Deus, nos estender essas duas mãos que corrige diante do nosso erro, mas que afaga e nos levanta e nos mostra esse amor compassivo. E por isso devemos buscar muitas e muitas vezes a confissão, principalmente quando temos o pecado mortal, que é necessário curar esta ferida, mostrar aquilo que está podre em nós, mas também não ficar prolongando, não ficar tempos e tempos e tempos, mas ter períodos quase que frequentes, alguns de 15 em 15 ou de mês em mês, mas ter isso em mente. E se eu não tiver pecado mortal? Apresentar os pecados veniais, as imperfeições, aquilo que eu preciso e quero melhorar, que eu coloco diante de Deus para que Ele me dê a graça. Essas pequenas faltas de amor que podem causar e causam em mim uma ferida mais grave, que eu já apresente diante do Senhor e coloque ali com o espírito contrito, para que Ele me dê a graça, para que eu possa então me levantar, estar mais junto dEle. Eis a graça da confissão, estar mais junto de Cristo, buscar esta graça dessa união, mais próximo. Quantos e quantos, infelizmente, acham que a confissão é um mero pedágio que eu tenho que pagar para comungar, e com isso mostram que o sacramento eucarístico para eles é nada. Não é uma comunhão de vida que eu me plenifico diante da recepção do Senhor. É o que eu recebo como checklist porque eu tenho que ir na missa no domingo. Não, eu tenho necessidade de estar com Deus, necessidade de estar unido ao esposo. E esta necessidade me leva a confessar, porque eu tenho que estar em estado de graça, eu preciso estar em comunhão de vida com o Senhor, comunhão de vida com Ele, unido a Ele em vida, buscando colocá-lo no centro, e tendo-o no centro, ter esta intimidade profunda, ter verdadeira contrição. Estes atos, este ato de desapego ao pecado, ter um bom exame de consciência para rever a minha vida e apresentar diante do Senhor, pedindo perdão a Ele. Mas devemos saber o que é perdão.
C.S. Lewis, em um escrito seu, em um artigo que ele coloca, ele diz que existe uma diferença que por vezes não notamos. Achamos que são sinônimos, desculpa e perdão, e são duas coisas completamente diferentes. Por vezes, na confissão, pedimos desculpas e não perdão. Ficamos ali querendo que, olha, eu fiz, mas a culpa não é minha, então o Senhor tira a minha culpa e coloca no outro. Porque eu fiz isso por causa de fulano que fez aquilo outro, por causa de não sei quem que fez aquilo. Não, devemos assumir, a culpa é minha, eu quis, fui eu. E por isso me coloco, me prostro, coloco-me de joelhos e peço perdão, me humilho, pedindo perdão a Deus. Eu fiz, eu cometi esse ato de desamor e por isso eu venho aqui pedir perdão. Eu não te amei como deveria e não te amei nestes pontos e abrir esta podridão, ainda que os amores sejam pequenos, não sejam mortais, mas não te amei plenamente nisso. Faltou empenho, faltou amor, e por isso eu peço perdão, pois eu quero te amar mais, Senhor. Mas também na parábola existe o filho mais velho, e vemos como esse também mata o seu pai, porque não vê seu pai como pai, mas como um patrão. Ele está na casa, está ali, mas ele trabalha e trabalha e trabalha e não percebe que a sua grande recompensa não são os seus bens, mas é estar com o pai. Aquilo que nosso Senhor dirá por meio da parábola do reino e dos vinhateiros, que apresenta em São Mateus, no capítulo 20, quando fala da sua vinha que vai, chama os vinhateiros, em cada uma das horas, até a última hora. E aqueles reclamam porque trabalharam muito e receberam o mesmo que todo mundo. Eles não percebem que a grande recompensa não é um salário, mas estar com o Senhor. Esta união com o Senhor, que deve ser dispensada aos demais. Ele se coloca como mero servo, e que essas recompensas superficiais faz o mesmo que seu irmão. A diferença é que não sai. Continua ali, mas não se abre, estagna, para. Não podemos ser assim, invejosos, que não sabem perdoar, que não veem o amor que Deus dispensa a cada um e se alegra com esse retorno do outro, com essa vinda, com essa conversão. Devemos aprender a perdoar. Nosso Senhor nos dá tanto, nos perdoa tanto. Isso nos diz São José Maria, no ponto 552. Agora sim, esforça-te, se é preciso, por perdoar sempre aos que te ofenderam, desde o primeiro instante, já que, por maior que seja o prejuízo, a ofensa que te façam, mas tem de perdoar, muito mais te tem perdoado Deus. O quanto ofendemos ao Senhor com coisas muito mais graves, e às vezes com tão pequenas coisas os outros nos ofendem e nós ficamos guardando mágoas, seja por uma correção justa, seja por coisas injustas, mas ficamos ali remoendo e não sabemos nos abrir
perdoar. Não, devemos ser diferentes. O amor com que Deus nos dá, aprender a dar uns aos outros, começando por isso, pelo perdão. Eis o maior exemplo do amor de Deus. Ele nos perdoa. Por que não fazemos também aos outros? E por vezes, essa nossa inveja se detém diante do que achamos mal no outro. Pois, por vezes, não sabemos diferenciar se o mal no outro é de fato um defeito ou se é uma mera diferença, um modo diferente de agir. Às vezes, o defeito que vemos no outro pode ser um defeito espelhado, algo que é defeituoso em mim, mas que eu não quero assumir e que eu não gosto, e ao ver, ainda que pequeno no outro, eu coloco aquilo com uma lupa tão grande e acuso o outro daquilo que sou eu que faço. Ou pode ser um erro do outro, mas que eu espezinho, ao invés de tentar ir ao outro e com caridade cristã tentar ajudá-lo a se corrigir. Quando queremos que o outro corrija-se, emende-se, cresça, isso sim. Mas quando ficamos espizinhando, aquilo provavelmente é um defeito que temos e não queremos corrigir. Ou então, uma mera diferença. Não é mal ou melhor que nós, mas mera diferença. Um modo diferente de agir, mas que, por ser diferente, tratamos como errado. E não é errado. São pequenas atitudes. Por exemplo, alguém que reza, por exemplo, o terço, mas ao invés de rezar ajoelhado, reza em pé. Para alguns que se colocam e se fecham, está errado, criticam. É meramente diferente. Devemos aprender com as diferenças e parar de querer colocar os outros numa caixa. Deus não coloca os outros na caixa. Ele quer te dilatar. E assim nos apresenta São José Maria o como devemos crescer. Quereria ajudar-me com a tua oração, que na Santa Igreja todos nos sentíssemos membros de um só corpo, como nos pede os Atos, como nos pede o apóstolo, que vivêssemos a fundo, sem diferenças, as alegrias, as tribulações, a expansão da nossa Mãe, una, santa, católica, apostólica, romana. Queria que vivêssemos a identidade de uns com os outros e de todos com Cristo. Vemos, por exemplo, em dois santos, esta diferença de uma mesma virtude de Cristo, a pobreza. São Francisco, que vive a pobreza em um aspecto, e São Domingos, que vive a mesma pobreza em outro aspecto, diferente, mas que resplandece essa beleza de Cristo, esta união com Cristo. Num corpo, a mão não é igual ao pé, a orelha não é igual à boca, e no entanto todos formam um corpo. E vemos diante do corpo a sua beleza. Assim devem ser os católicos.
este resplandecer da beleza de Cristo diante do seu corpo místico e por isso nos unir a Ele de verdade, como nos convida São José Maria nesse ponto, resplandecendo essa beleza da unidade na diversidade. Mas para isso, devemos aprender a amar e a reconhecer este amor que Deus tem para com cada um de nós. Aprender a ter um coração que ama, que corresponde a esse amor. Coração de carne, um coração novo, que pulsa, que bate. Quão belo é este coração. São José Maria nos apresenta essa beleza no ponto 801 de Suco, ao nos dizer: não existe coração mais humano que o de uma criatura que transborda do sentimento sobrenatural. Pensa em Santa Maria, a cheia de graça, filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa de Deus Espírito Santo. No seu coração cabe a humanidade inteira, sem diferença nem discriminação. Cada um é seu filho, sua filha. Recorramos à Virgem Maria para que ela nos ensine a amar verdadeiramente a Cristo e corresponder a este amor que Deus nos dá, aprendendo e recorrendo a Ele muitas e muitas vezes, nos unindo verdadeiramente a Ele, buscando este estado de graça, para que cada dia mais possamos nos unir a Ele como Ele o quer. Damos graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei